Ok. O assunto são os problemas, os nossos humanos problemas. Para quem são esses problemas? Eu queria lhe convidar a perceber isso, que não há nenhum problema na vida. Todo problema está presente para aquele que tem o problema. Quem é esse que tem o problema? Ao nascer, você teve contato com o mundo, já se viu diante de um desafio: respirar fora do útero. Até então estava tudo bem, ou parecia estar tudo bem, até que o momento de respirar fora do útero se tornou um problema. Então, o que nós chamamos, na verdade, de problema são mudanças que ocorrem nessa vida nossa particular. A vida não carrega problema, mas a nossa particular vida, desde o nascimento, desde que saímos do útero até o final dos nossos dias, ela se constituirá de problemas. Agora vamos substituir aqui a palavra problema para desafio. Então, desde o nascimento até o final dos nossos dias, nós nos depararemos com novos desafios. A vida é algo acontecendo nesse momento. A vida como ela se mostra, ela não tem problemas. Ela apresenta desafios. É sempre a particular ideia de alguém presente na vida que tem problemas. Ao nos depararmos com situações inesperadas, não costumeiras, não habituais, algumas dessas situações são prazerosas e outras dolorosas. Umas são simples e outras complicadas. As dolorosas e complicadas nós chamamos de problemas. Mas é sempre o desafio que a vida nos tem para mostrar. Mostrar para quem? Para mim, esse eu, para esse mim mesmo. Compreendem? É o sentido de um eu presente. Esse eu está localizado ou se localizando na vida como o centro de suas próprias experiências ou desafios. E quando esse centro, que é o eu, se depara com experiências ou desafios, ele se vê separado disso. E quando ele se vê separado disso, aquilo que é doloroso ou complicado ou difícil é um problema. E aquilo que é prazeroso, satisfatório e preenchedor não é um problema. Mas de uma forma ou de outra, sempre esse sentido de um eu, desse mim, desse eu mesmo, presente dentro dessas experiências diversas, ele sempre estará se separando para o prazer e para a dor. E aqui eu me refiro ao prazer e à dor psicológica. A dor psicológica, o prazer psicológico. Porque fisicamente o corpo tem essa estrutura neurofisiológica para prazer e dor. Não é do corpo que estamos tratando aqui. Estamos tratando desse sentido do eu.
desse mim, a ideia de alguém presente sendo o centro de suas próprias experiências. Então, aqui nós temos uma aproximação dessa questão do ego, desse senso do eu. Eu amo você, mas eu não gosto dela, eu não gosto dele. Então, esse sentido de um eu presente, separado e vivendo nesse prazer e dor, psicologicamente, nesse gostar e não gostar, psicologicamente. Quando há esse gostar, esse eu diz, eu te amo. Quando não há o gostar, mas o desprazer da presença do outro, não é o prazer da presença do outro, não é o gostar da presença do outro, é o desgostar do outro, é o não prazer com a presença do outro. Esse eu diz, não gosto, não amo. Então, o que nós chamamos de amor em nossas relações é uma ilusão. Se assenta na satisfação, no prazer, no preenchimento, em algum nível, quando esse eu, esse ego, esse mim é atendido, é preenchido intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, afetivamente. Ele chama isso de amor. Mas quando isso é negado, aquilo não é mais amor. Uma outra coisa está presente. Não é mais o gostar, o eu te amo. É, não quero saber dele, não quero saber dela. Não é uma boa pessoa. Para mim, isso se constitui um problema. Então, aparentemente, não havia nenhum problema nesse amor. E agora temos o problema nesse amor. Onde está a diferença? Então, a nossa vida se constitui de inumeráveis problemas. Então, há muitos problemas em nossa vida. Então, há muitos problemas na vida humana, para o ser humano, porque a mente humana, esse sentido de um eu presente, todo esse fundo de experiências, lembranças, memórias, recordações, vivências, desde a saída do útero até hoje, você tem 15, 25, 30, 60, 80 anos, muitos problemas. Psicologicamente, internamente, o eu se constitui de problemas. Esse mim, porque mesmo aquilo que lhe dá prazer, satisfação e preenchimento, que lhe diz gostar, carrega o oposto. E acabamos de ver isso agora. Então, o prazer para o eu tem o desprazer, a alegria, a tristeza, o amor, o ódio, ou as formas agressivas do ódio, em suas variadas formas, que nós chamamos também ainda de amor. O despeito é algo assim, a indiferença é algo assim, o ciúme tem essa qualidade, a inveja tem essa qualidade. E nós dizemos, eu amo isso. Na verdade, eu invejo isso. Eu amo isso. Na verdade, eu me sinto dono disso, possuidor dessa coisa. O que é posse, o que produz a inveja e o ciúme, isso não pode ser amor. Então, a nossa vida, do berço ao túmulo,
ela é cheia de problemas. A vida não carrega problemas. Não há nenhum único problema na vida. A vida é o que ela é. E ela se constitui de desafios. Mas o eu, o mim, a nossa vida, que é a vida do eu, que é a mente, está cheia de problemas. Então, na vida não há problema, mas na mente, o que não falta são problemas. Não há um único problema na vida. Na mente, não há um único espaço livre de problemas. Aquilo que nós chamamos de mente egóica. Sentido de um eu presente, se separando da experiência e buscando nessa experiência ser preenchido, ser correspondido, ser atendido. Esse é o sentido real da palavra egocêntrico. Nesse egocentrismo, nossa vida transcorre. Então, há todo esse peso, há todo esse medo. E esse medo, ele tem diversas expressões, esses diversos temores presentes nesse assim chamado medo. Olhe para si mesmo e você irá encontrar as diversas formas de medo presente. Medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo da rejeição, medo de dar errado, medo de não conseguir, medo de adoecer, medo de envelhecer, medo de acidentes, medo de não conquistar, medo de perder, medo de ser enganado, medo da traição. Há inúmeros medos. São incontáveis as formas de medos, de temores psicológicos. E para nos vermos livres disso, nós apelamos para antigas e velhas estratégias de fugas. Nós temos um emaranhado mecanismo, um arsenal de mecanismos, um arsenal de ideias, crenças, de recursos. Temos uma quantidade enorme de recursos de escape dessa dor. São os mecanismos de fuga para os problemas. Então, nós estamos fugindo dos problemas. Algumas dessas fugas, de uma forma inconsciente, é assim que a mente tem vivido. Ela interpreta algumas dessas fugas como uma solução para aquele problema, o que não é verdade. Logo, aquilo que parece ser uma solução se mostra logo, a curto e médio prazo, como um novo problema. Então você sai de um problema porque acredita que saiu, mas na verdade você já está dentro de um novo problema. Não é um novo problema. Aquela fuga ainda é parte do antigo e velho problema, só que agora está num outro formato. Um novo relacionamento, por exemplo. Isso acontece todos os dias. Você sai de uma situação e entra em outra situação. Você troca o número 6 por meia dúzia. Então, nós estamos constantemente fugindo dos problemas. E algumas dessas fugas se mostram aparentemente soluções temporárias, mas a curto, médio e longo prazo, percebemos que ainda estamos dentro do problema. Aquela troca do amor não
terminou ainda com o ciúme desse assim chamado novo amor. O ciúme ainda está presente, a posse ainda está presente, o controle ainda está presente, a raiva, o desejo de dominar, de controlar. Então, a vida é cheia de problemas. Olhar para aquilo que somos aqui e agora, observar esse movimento da mente, tecendo teorias, crenças, objetivos e projetos para uma vida feliz, segundo o seu próprio ideal, segundo o seu próprio projeto ou imaginação, olhar para isso e ver o que a mente está produzindo, se tornar ciente, cônscio disso. Ao olhar para isso, você percebe que tudo que você tem naquele instante é apenas um desafio para esse mim, esse eu, esse ego, essa mente. E ao olhar para isso, isso se desfaz. Então fica claro que não fica nenhum problema para essa mente clara e silenciosa, lúcida, ciente do que é. Quando isso é possível quando a mente não quer fugir, não quer escapar, não quer se livrar dessas dores psicológicas que são os problemas construídos por esse eu, essas dores psicológicas. Não há mais, então, o desejo de fugir disso, de encontrar alternativas para isso, de buscar dentro desse mecanismo de fuga uma resposta para isso. Quando você fica com o que se mostra que é um desafio e olha para esse sentido de um eu presente, que quer interpretar aquilo, traduzir aquilo, se livrar daquilo, controlar aquilo, é isso que se constitui um problema. Mas quando você olha e não faz absolutamente nada, apenas observa o sentido de um eu presente, que não está se separando dessa situação, desse momento, mas apenas olhando para o problema. Olhar para o problema e perceber que o sentido de um eu presente, querendo intervir, interferir, fazer algo, se livrar, substituir, ajustar, perceber esse sentido de um eu presente é ver que, na verdade, o problema só está presente para esse eu. Então, o autoconhecimento é a base para nos livrarmos desse sentido de um eu presente. E quando esse sentido de um eu não está mais presente, aquilo que fica é esta clareza, é esse silêncio, é esta inteligência, esta mente nova não carrega problema. Ela não é a antiga e velha mente egóica, é algo inteiramente novo, desconhecido aqui, presente. Atender a esse desafio, a esse momento, a esse instante, sem o sentido de um eu presente. Nessa lucidez, nessa clareza, nesse silêncio, nesse estado livre da mente egóica, então o seu cérebro é capaz de atender a esse momento sem o sentido de um eu. Então não há problema. Não aconteceu a solução do problema. Aqui no momento está acontecendo, nesse instante, o fim da ilusão do problema. Porque temos agora o fim da ilusão do eu. O eu, o ego, o mim, a mente egóica não está mais presente. Então, o sentido de separação, o sentido de dualidade, o sentido de um eu que gosta, que não gosta,
quer fazer algo, que quer resolver, que quer controlar, que quer mudar, não está mais presente. Notem o que estamos dizendo, é sempre o ego o único problema. A raiz de todos os problemas na sua vida é a presença de alguém sendo dono desta vida. É o ego, o mim, o eu. Nosso trabalho juntos é lhe mostrar aqui que é possível uma vida nela mesma, sem o sentido de um eu presente. A vida nela mesma é amor, é paz, é liberdade. Então, o que quer que apareça como um desafio ou aparente problema é de imediato atendido, sem o sentido de um eu presente, de um ego presente, de uma identidade cheia de desejos e medos, projetos, perspectivas, ambições, inveja, sem esse sentido de um eu presente. Quando isso não está, cada situação, cada momento, ou cada desafio, ou cada, entre aspas, problema que surge, não é mais um problema, porque encontra a verdade da consciência, da inteligência, da paz, da felicidade, do amor para lidar com essa situação. Isso faz algum sentido para você? Ou estamos falando de algo que, ao ouvir, você diz, não, isso é impossível? Eu não estou dizendo que seja possível, eu estou dizendo que há uma possibilidade. Qual é a diferença? Se eu disser para você isso é possível, você irá acreditar nisso? Ou você irá dizer, não, ele está dizendo uma coisa que não faz o menor sentido. Isso é um absurdo. Então, se eu disser isso é possível, isso é possível. Ou você vai concordar ou discordar. Mas se eu colocar para você como uma possibilidade, você vai olhar, observar, investigar em si mesmo e ver a possibilidade real disso. Embora, de um modo geral, tenho dito isso é possível, mas não basta você acreditar nisso ou simplesmente discordar disso. É necessário você trabalhar isso. Assim, nesse canal, assim como em encontros online e encontros presenciais e também retiros, nós estamos trabalhando isso diretamente com aqueles que se aproximam. É necessário você trabalhar isso, se tornar ciente desta inteligência, desta consciência, desta presença para uma vida real, que é a vida onde não há problemas. Porque esta é a real vida, onde o sentido do eu não está, do ego não está, desse mim não está. Essa é a vida real, a vida da consciência, a vida de Deus, a vida da verdade sobre o seu ser. Essa é a verdade sobre a sua natureza essencial. Assim, esse é o nosso trabalho juntos aqui. Se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso. Encontros online, encontros presenciais e também retiros. Ok? Fica aí o convite e a gente se vê no próximo. Não há ilusão em seu ser. Então nos deparamos em Satsang com a possibilidade extraordinária dessa visão, da visão sobre quem somos de verdade, sobre quem verdadeiramente nós somos.